Cuidado! Este é o iceberg de animais perigosos do mundo, com curiosidades sobre diversos deles. Serão 9 camadas divididas em 3 vídeos. Estamos no nível 3, o abismo. Veremos animais mortais, causadores de pesadelos, os quais você não arriscaria chegar perto. Estes anfíbios, de cores vivas, estão entre os maiores das mais de 100 espécies de sapos venenosos, com uma média de 2,5 cm de comprimento. Sua coloração pode ser amarela, laranja ou verde, o que ajuda na hora de afastar predadores em potencial. A espécie se alimenta de moscas, grilos, formigas, cupins e besouros. Em relação ao peso e ao tamanho, este é o animal mais tóxico do planeta. Mais de 100 toxinas foram encontradas nele, e um único sapinho medindo apenas 5 centímetros tem poder o suficiente para acabar com a vida de muitas pessoas. O veneno é um composto químico mortal, cujo único sintoma é a falência múltipla dos órgãos. Este respeitado aracnídeo é encontrado em regiões desérticas do norte da África e do Oriente Médio. Seu tamanho pode variar entre os 9 e os 11 centímetros. A sua cauda fina às vezes pode ter uma terminação negra na ponta, mas nem sempre. Detentor de um veneno potente, este bichinho possui uma picada extremamente dolorosa, letal em crianças e adultos, principalmente os enfermos e com problemas cardíacos. Sua toxina pode causar pancreatite, mas na maioria dos casos, as vítimas deste escorpião morrem devido a problemas pulmonares. Uma vespa relativamente dócil e raras vezes ataca sem alguma provocação. No entanto, sua ferroada em particular é uma das mais dolorosas provocadas por um inseto. Ainda que dure apenas alguns minutos, a sensação parece a de uma vida inteira. O índice Schmidt, responsável por classificar os diferentes níveis de dores por picadas de insetos, possui um grau de 0 a 4 pontos para estabelecer o quão letal uma ferroada pode ser. E é justamente no topo da lista que se encontram as vespas caçadoras de tarântulas, junto das vespas guerreiras e das formigas cabo-verde. A dor da picada é muitas vezes descrita como uma descarga elétrica. A vespa caçadora de tarântulas conta com poderosos ganchos em suas pernas, que ajudam na hora de capturar sua presa. O veneno em si não afeta a tarântula, porém a dissolve por dentro, enquanto a mantém paralisada. Sim, este bichinho dócil come a presa de dentro para fora. Elas ainda depositam seus ovos dentro da tarântula, que passam também a servir como um hospedeiro para os filhotinhos desta poderosa vespa. O veneno incrivelmente tóxico deste caracol é forte o suficiente para paralisar as vítimas instantaneamente. Ele usa uma forma de insulina para atordoar suas presas. O veneno é uma mistura complexa de centenas de substâncias diferentes e não há antídoto para combatê-lo. O tratamento consiste em manter a vítima viva até que as toxinas desapareçam. O animalzinho é altamente perigoso. Tem a picada mais potente conhecida entre as 500 espécies de caracóis cones. E há inclusive relatos de fatalidades humanas. Um gênero de aranhas agressivas e venenosas. Seu nome grego, Phonotriá, significa assassina, uma indicação de sua mordida fatal.
É considerada a espécie de aranha mais peçonhenta e uma das mais agressivas do mundo. São comumente conhecidas como aranhas errantes, pois caminham pelo chão da selva durante a noite, quando procuram suas presas. Sendo uma espécie noturna, permanece escondida durante o dia. São consideradas as aranhas mais tóxicas, no entanto, não são a maior espécie conhecida. Para se defender de um ataque, levantam seu corpo usando suas patas traseiras. As duas patas da frente são erguidas no ar, enquanto a aranha balança de um lado para o outro, o que sugere também uma postura de ataque. Além da dor intensa, seu veneno pode causar ereções prolongadas, podendo levar a vítima à impotência sexual definitiva. Inchaço, vermelhidão e sudorese são apenas alguns dos sintomas que acompanham a área afetada pelo veneno. Dependendo do estado da vítima, casos de formigamento, taquicardia, hipertensão, visão turva e vômitos ocasionais também foram confirmados. Nos casos confirmados de morte, houveram ainda problemas pulmonares. As infames águas-vivas de Caixa desenvolveram um veneno assustadoramente poderoso, capaz de atordoar instantaneamente ou matar suas presas. Às vezes chamadas de vespas marinhas, elas vivem no norte da Austrália e são conhecidas por serem o animal aquático mais venenoso do mundo. São consideradas mais perigosas do que as águas-vivas comuns, pois nadam ao invés de flutuar, e seus tentáculos, que podem atingir os 3 metros de comprimento, são cobertos por minúsculos dardos misturados com veneno. Quando injetados, podem causar paralisia, parada cardíaca ou morte, quase que imediata. Mesmo que não sejam agressivas, elas ainda representam um perigo iminente para o ser humano. O veneno das águas-vivas de Caixa contém toxinas que atacam o coração, o sistema nervoso e as células da pele. Vermelhidão, inflamação e endurecimento da área afetada são apenas alguns dos sintomas. Em poucos minutos, a pessoa afetada sofre um colapso pelo nível elevado de potássio plasmático no sangue, como consequência da ferroada. Tudo é tão terrivelmente doloroso que as vítimas humanas entram em choque, se afogando e morrendo de insuficiência cardíaca, antes mesmo de alcançar a superfície. Os sobreviventes sentem uma dor considerável por semanas e muitas vezes permanecem com cicatrizes significativas na pele, onde os tentáculos fizeram contato durante o ataque. Quando falamos de ameaças dos oceanos, certamente esta pequena criatura não é a primeira que vem à nossa mente. Um animal reservado que se alimenta de pequenos crustáceos. No entanto, o polvo de anéis azuis é altamente tóxico, possuindo um veneno paralisante, forte o suficiente para matar 26 pessoas em questão de minutos. Existem 2 tipos de veneno que são secretados por glândulas separadas. Um deles é usado para atacar e o outro para se defender. O bichinho é um verdadeiro mestre na emboscada, usando sua camuflagem e uma habilidade surpreendente de se esconder nas conchas vazias e nas fendas das rochas, esperando até que o alvo apareça. Durante o ataque, ele faz um buraco na casca ou no exoesqueleto da vítima, que é paralisada pelo veneno, enquanto seu interior é parcialmente digerido pelos sucos salivares do pequeno polvo. Felizmente, as chances de ser picado por um polvo de anéis azuis é pequena, principalmente pela raridade com que ele é encontrado. Se acontecer, este minúsculo habitante marinho tentará evitar o confronto a todo custo,
se misturando habilmente com o ambiente para passar despercebido. O polvo de anéis azuis é considerado o quarto animal mais venenoso do mundo. Como não existe um antídoto para sua ferroada, a respiração artificial será a única esperança de vida para as infelizes vítimas que encontrarem este diminuto molusco. Rápida, nervosa e, quando ameaçada, altamente agressiva. A mamba negra é a segunda cobra venenosa mais longa depois da cobra real. Uma das espécies mais rápidas do mundo, desliza em velocidades de até 20 km por hora. Mambas negras adultas têm poucos predadores naturais. Podem ser encontradas rastejando pelo solo ou enroladas nas árvores, vivendo nas savanas e colinas rochosas do sul e leste da África. O nome mamba negra se deve não pela cor de pele da cobra, que é verde-oliva ou cinza, mas sim pela cor preto-azulada do interior da boca, que elas exibem quando confrontadas. Tímida, ela tentará fugir caso se sinta ameaçada. No entanto, quando encurralada, qualquer movimento brusco pode provocá-la a realizar uma série de golpes rápidos, levando a um envenenamento grave. Os sintomas se agravam geralmente em 10 minutos. Gosto metálico, pálpebras caídas, visão turva, formigamento, dificuldade para engolir, falta de ar, perda de consciência e paralisia respiratória. São apenas alguns dos mais comuns deles. Alguns casos evoluem para náuseas e vômitos, dores abdominais, diarreia, sudorese, salivação, arrepios e olhos vermelhos. Sem o tratamento adequado, a mordida pode gerar insuficiência respiratória e colapso cardiovascular, consequências fatais que geralmente são a principal causa da morte nas vítimas. As vespas guerreiras são conhecidas por seu comportamento agressivo, como quando várias delas guardam um ninho enquanto batem as asas em sincronia, ou até mesmo pela ferroada indescritivelmente dolorosa. Sendo um destes insetos que morrem ao picar a pessoa, os comportamentos agressivos podem ser explicados como uma tentativa de evitar conflitos. Essas vespas só vão atacar caso não possam evitar um inimigo. Às vezes elas são chamadas de vespas tatu, devido ao formato de seu ninho, que remete muito ao casco do tatu. Justin Schmidt, o entomologista criador do índice Schmidt, classificou a ferroada da vespa guerreira como uma das 3 mais mortais da tabela. A sensação insuportável chega a durar 2 horas e meia. Segundo Justin, a descrição para a dor da picada é uma tortura. Você está acorrentado dentro de um vulcão ativo. O topo da lista também inclui a vespa caçadora de tarântulas e as formigas Cabo Verde. Estudos realizados no Brasil mostraram que o veneno da vespa guerreira contém um composto que pode ser usado para tratar a ansiedade, sendo aparentemente eficaz. Uma notícia boa que alivia o medo de ser atacado, uma vez que a maioria das espécies deste gênero de vespas existem aos montes na América do Sul. Apesar de pacíficas, as formigas Cabo Verde são ferozes na hora de defender o formigueiro, emitindo um som insuportável e atacando ferozmente. Vivem em colônias formadas por centenas delas e se parecem com abelhas robustas, mas a diferença é que elas não têm asas. A espécie é a única sobrevivente do gênero Paraponera, nome este que do grego significa dor,
o que explica a picada 30 vezes mais intensa que a de algumas abelhas e vespas. A dor é considerada a pior possível, segundo o índice Schmidt, o que lhe garantiu a classificação mais alta da tabela. Algumas vítimas descreveram a sensação como sendo a mesma de um ferimento à bala. Justin Schmidt disse que era uma dor aguda que te consome. É como andar sobre carvão em brasa, carregando um enorme prego enferrujado de 7 centímetros cravado no calcanhar. O veneno da formiga cabo-verde é considerado perigoso, gerando vermelhidão, inchaço e acúmulo de líquido na pele, acompanhados de calafrios, sudorese, taquicardia, paralisia respiratória e dormência no local afetado. Havendo choque anafilático, o tratamento será o mesmo usado contra picadas de abelhas comuns. De todas as espécies, a aranha-teia de funil é considerada a mais perigosa do mundo. E olhando para ela, eu nem preciso te dizer o porquê, não é? Além das enormes quelíceras, é dotada de um veneno extremamente tóxico aos seres humanos. Sendo uma das 3 espécies do gênero Atrax, essa aranha é nativa da Austrália e muito conhecida por infligir picadas que são uma verdadeira tortura aos seres humanos, sendo tão grave que morrer às vezes chega a ser uma opção melhor do que seguir vivenciando a dor causada pelo veneno. Aranhas-teias de funil medem de 1 a 5 centímetros no corpo e as patas têm de 6 a 7 centímetros. São de cor escura e geralmente brilhantes, variando de preto azulado, tons de marrom ou ameixa. Verdadeiro terror para os aracnofóbicos. Suas mordidas são angustiantes e deixam marcas que são o pior dos pesadelos. Nos casos onde houveram ataques, a aranha permaneceu presa na pele e só pôde ser desalojada quando sacudida. Sintomas como salivação excessiva, espasmos musculares, dificuldade respiratória, desorientação e inconsciência podem acontecer. As toxinas encontradas nas teias de funil fêmeas são menos potentes que aquelas encontradas nas aranhas machos. Em ambos os casos, após a mordida, o veneno age em pouco menos de 1 hora. Mas desde que o antídoto para sua picada foi desenvolvido em 1981, não houve mais casos de mortes relacionadas a picadas da aranha-teia de funil. Em suma, o bichinho é um verdadeiro carrasco, esperando para castigar agressivamente as infelizes almas que cruzarem o seu caminho. Mas quem estaria disposto a encarar uma criatura como essa? Não deixe essa criatura simpática de olhos esbugalhados te enganar. A víbora escamada faz parte de um gênero de serpentes que habita as regiões secas da África e do Oriente Médio, sendo considerada por muitos a espécie mais perigosa, venenosa e ardilosa do planeta. Se há casos de morte envolvendo mordidas de cobra no mundo, então há grandes chances de que ela esteja envolvida. Essa peste agressiva é muito difícil de detectar por seu tamanho pequeno, geralmente entre 30 e 90 centímetros. Agressiva ao extremo, ela ainda é perigosa por possuir cerras em suas escamas. A dieta variada inclui gafanhotos, besouros, aranhas, escorpiões, sapos, pássaros e outras cobras. Nos humanos, o veneno das fêmeas é 2 vezes mais potente que o das víboras machos. Suas toxinas quebram as membranas que revestem os vasos sanguíneos, gerando coagulação, deixando a pele branca e inchada, incluindo a possibilidade de hemorragia intracraniana, que ocorre poucos dias após a picada.
A morte é quase certa, e se fosse só isso já seria o suficiente. Mas o veneno não apenas mata, ele destrói. Devasta os tecidos ao redor da picada, de modo que mesmo se houver sobreviventes, ainda poderão sofrer, tendo a pele podre. O pior é que nenhum antídoto pode ajudar. Eles salvam vidas, mas não membros. Detentor de uma camuflagem extraordinária e considerado o animal marinho mais venenoso do mundo, o peixe-pedra pode chegar aos 40 centímetros de comprimento. A espécie vive nos recifes de coral dos oceanos Índico e Pacífico, sempre se alimentando dos pequenos peixes e crustáceos, e possui uma velocidade inacreditável no momento de atacar. Se perturbado, o peixe-pedra permanece em seu lugar, apenas erguendo os espinhos como uma forma de defesa. Existem 13 deles, cada um contendo 2 bolsas de veneno. Afiados e rígidos, eles perfuram a pele muito facilmente, liberando toxinas causadoras de inflamações, paralisia, choque, parada cardíaca, coma e, se não tratadas imediatamente, as vítimas podem morrer em poucos minutos. O gênero inseto assassino reúne vários insetos agressivos que não são venenosos, mas causam uma dor consistente ao morder, irritando e inflamando a pele. Um desconforto que pode durar até 6 meses. No entanto, eles são mais conhecidos porque espalham a doença de Chagas, principalmente nas cidades. A condição é responsável por inúmeras mortes anualmente. Os sintomas se apresentam de maneira grave, variando de derrames a ataques cardíacos. Isso já não deveria ser uma surpresa tão grande, sendo a única espécie do gênero Homo ainda viva. Os humanos são considerados o segundo animal mais mortal da Terra. A cada ano, quase 20.000 homicídios acontecem, dos quais mais da metade são atribuídos a armas de fogo. Some isso aos casos de agressão e a disposição de matar uns aos outros por meio de guerras, e já sabemos o porquê estamos ocupando as mais altas posições.